Vivemos tempos em que muitos buscam poder, reconhecimento e grandeza espiritual, mas poucos compreendem a profundidade da humildade. Poucos entendem que a centelha que habita em nós não é o trono. Olá, eu sou Lúcia, terapeuta esteta, que trabalha com o corpo, alma e espírito, e este é um convite à nossa autoleitura. Um encontro com a sua centelha divina e com o trono do Criador dentro de você. A centelha é um reflexo, um fragmento, um sopro sagrado que nos conecta àquele que tudo é, mas não é o próprio trono. Quando esquecemos essa diferença, corremos o risco de adorar o reflexo, não a fonte. E é aí que nasce o grande perigo do caminho do ego. Todos nós, em algum momento, somos guiados pelo ego. E isso não significa algo demoníaco. Significa apenas que somos conduzidos pela parte que busca brilhar por si mesma. Esse brilho é do eu. É a consciência que quer se elevar acima da fonte. É o símbolo do orgulho que nos faz crer que sabemos mais. Que nossa verdade é a maior. Que já chegamos ao topo da montanha. Mas o topo não é um lugar de soberba. É um altar de reverência. O caminho através do ego é um caminho perigoso, porque o ego é sutil. Ele se disfarça de luz. Ele fala com palavras doces e diz: você pode tudo. Você é Deus. E é verdade, mas é uma meia verdade. Somos feitos à imagem e semelhança do Criador, sim, mas somos reflexos, não réplicas. Partes, não o todo. Células vivas dentro de um corpo divino. Imagine o universo como uma grande engrenagem. Cada ser humano é uma pequena peça, talvez um parafuso, uma rondana ou uma pequena mola. E a beleza está em entender que até o menor parafuso é essencial. Mas há uma diferença entre ser essencial e querer ser o centro. Agora, se nós formos um parafuso, que sejamos o melhor parafuso, que não espanemos, que não nos soltemos da estrutura, que sustentemos com amor aquilo que foi confiado a nós. Se nós somos partes de um corpo e nós formos uma unha, que sejamos a melhor unha, porque até uma unha faz falta, mas que tenhamos a humildade de compreender o nosso papel, sem desejar ser a cabeça, o trono ou o sol. Jesus, com toda a sua grandeza, poderia ter sido soberbo. Poderia ter imposto a sua autoridade, mas escolheu o caminho da humildade. Foi tentado, sentiu medo, chorou e ele sangrou. Mas ele também amou. E mesmo assim nunca se colocou acima do Pai. Ele tinha o direito de ser exaltado, mas ele escolheu servir. E é por isso que o seu nome ecoa e ecoará por toda a eternidade. Quando ativamos em nós o espírito da fortaleza de Deus, despertamos o Eu Sou. A força que cura feridas inconscientes, que nos mostra potenciais escondidos por traumas e dores antigas. Mas é preciso cuidado, porque esse poder interior não é um troféu da vaidade, é uma lâmpada para iluminar o caminho.
O espírito da fortaleza é o que nos sustenta quando tudo parece ruir. É o que nos faz permanecer de pé quando a alma quer desistir. Mas ele também nos ensina que a força verdadeira é que se curva diante da luz. E Jesus é um exemplo disso. A força que se curva, a autoridade que serve e a grandeza que se ajoelha para lavar os pés. Quando compreendemos isso, entendemos que a batalha não é entre nós e Deus, mas entre nós e o nosso próprio reflexo. Entre o ego que quer dominar e a alma que quer se render. A verdadeira iluminação não é gritar, eu sou Deus, mas é sussurrar com o coração em paz. Eu sou parte dele e ele vive em mim. E quando essa verdade se instala em nós, a centelha se curva diante do trono e o trono, em amor, reconhece a centelha. Essa é a harmonia, essa é a humildade divina e esse é o equilíbrio que transforma o ego em um instrumento e não num ídolo. Hoje eu te convido a refletir o quanto do seu brilho vem da centelha e o quanto vem do desejo de sentar no trono. O quanto da sua força é amor e o quanto ainda é medo de ser pequeno. Que o espírito da fortaleza habite em você. E que o eu sou desperte, mas que nunca se esqueça de onde vem a luz que o alimenta. Porque o verdadeiro poder está na entrega, na humildade e na certeza de que a centelha existe para refletir o trono, mas não para ocupar o lugar dele. E é nessa consciência que o caminho da alma se torna maduro, porque a maturidade espiritual não é o quanto sabemos, nem o quanto vemos, mas o quanto conseguimos ouvir e silenciar. Quando compreendemos isso, percebemos que não existe melhores ou piores caminhos, existem apenas caminhos diferentes, uns mais curtos, outros mais longos, mas todos levando ao mesmo fim, a iluminação divina. Alguns caminham pela dor, outros pela fé, outros ainda pela razão ou pela ciência. Mas o final é sempre o mesmo, a intimidade com a luz, a cura das feridas e a compreensão das sombras. E quando essa consciência se abre, deixamos de julgar, porque entendemos que a vibração de cada alma está em um ponto único da jornada. O que hoje parece pequeno em alguém pode ser o que o Criador mais está lapidando nele. O ego julga e a alma compreende. E é por isso que precisamos unir o quadro da consciência em vibração aos 7 Espíritos de Deus. Eles não se opõem, eles se completam. São 2 espelhos que mostram o mesmo rosto sob ângulos diferentes. Quando estamos em baixa vibração, nossa consciência se fecha. O medo, o orgulho, a vaidade e a comparação nos fazem olhar para o reflexo distorcido da centelha. Mas quando permitimos que os 7 Espíritos de Deus nos conduzam, a vibração muda e tudo dentro de nós começa a se alinhar novamente. O Espírito da Sabedoria nos ensina a discernir o que vem da luz e o que vem do ego.
O espírito do entendimento nos faz ver além das aparências. O espírito do conselho nos mostra a hora de agir e a hora de esperar. O espírito da fortaleza desperta o eu sou, aquele que nos lembra que somos capazes, mas sem esquecer de que a força vem dele, não de nós. O espírito do conhecimento abre os nossos olhos para as nossas verdades internas. O espírito do temor do Senhor nos coloca em reverência e humildade. E o espírito do Senhor habita sobre todos os outros, como um sopro que dá vida à centelha e mantém o trono aceso dentro de nós. Quando esses 7 espíritos se alinham ao quadro da vibração da consciência, vivemos o equilíbrio entre a ciência e a fé, a razão e a intuição, o céu e a terra. Não existe mais melhor caminho. Existe o caminho certo para cada alma. E quando a maturidade vem, percebemos que a espiritualidade verdadeira não disputa, ela flui. Jesus mostrou isso em silêncio, em gestos, em lágrimas e em amor. Ele viveu o que muitos de nós ainda estamos aprendendo. Ser forte sem precisar provar força, ser sábio sem se exaltar e ser luz sem precisar ofuscar ninguém. E ele disse, vós sois deuses, mas o que ele queria dizer é que temos dentro de nós a centelha da criação, o potencial de refletir o amor do Pai, não para competir com ele, mas para expandir a sua presença sobre a terra. Quando ativamos o espírito da fortaleza, muitas vezes curamos feridas antigas, lembranças que nos limitavam, dons que estavam escondidos por medo ou por dor. Mas junto desta força precisamos lembrar, poder sem humildade vira queda. Foi o orgulho que afastou o primeiro anjo da luz. E é a humildade que nos traz de volta para ela. Quando olhamos para dentro e dizemos, eu sou, que esse eu sou venha em reverência, não em soberba. Que ele seja um reconhecimento da centelha divina, não uma disputa pelo trono. O verdadeiro eu sou cura, porque ele é o eco do Criador dentro de nós. Ele nos lembra que podemos sim fazer obras maiores, porque Jesus nos preparou para isso, mas essas obras não nascem do orgulho, elas nascem do amor. A tecnologia pode nos levar mais longe, a ciência pode nos ajudar a compreender o invisível, mas só o amor pode manter a centelha acesa. Porque a luz que não nasce do amor queima, e o que nasce do amor ilumina. Hoje, permita-se sentir essa luz, não para ser maior, mas para ser inteiro. Não para brilhar sozinho, mas para aquecer o mundo ao seu redor. Respire profundamente. Deixe o ar entrar, sinta esse ar. E ao expirar, entregue ao Criador tudo que ainda te fez querer competir com a luz. E agora ouça e repita mentalmente, Senhor, hoje eu reconheço a tua grandeza, reconheço que eu sou parte de ti, mas que sem ti eu sou apenas pó. Que o teu espírito de fortaleza habite em mim, me fazendo firme na fé, forte no amor e manso na alma. Que a tua sabedoria, Senhor, guie-me
guie os meus passos e que o teu sopro mantenha viva a centelha que colocastes em mim. Eu sou o teu reflexo e por isso eu me curvo em gratidão. Eu não quero ser o trono, eu quero o teu colo. Eu não busco ser grande, eu quero ser a luz no lugar que me foi confiado. E assim, com humildade e reverência, a centelha volta ao trono e o trono se alegra, porque o reflexo lembrou quem o criou. Eu sou Lúcia, terapeuta esteta, e esse foi um convite à nossa autoleitura. Que esta mensagem acenda em você a luz da consciência e a doçura da humildade. Que ilumine a sua mente, cure o seu coração e desperte a centelha divina em você, para que nós possamos então iluminar.